Êxodo, hoje é o capítulo de número 14. Então, neste capítulo, nós vemos que Faraó muda então de ideia quanto ao deixar o povo de Israel seguir viagem pelo deserto para adorar a Deus. Versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte do Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente deles vos acampareis junto ao mar. Deus diz que endureceu o coração de Faraó. Versículo número 4. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Tendo então Faraó tomado conhecimento que o povo fugia, se arrependeu de ter permitido a saída do povo e aprontou então o seu carro. Versículos 6 e 7. E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo e também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. E os egípcios e todo o exército perseguiram os israelitas e os alcançaram. Versículo número 10. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E os israelitas começaram então a questionar Moisés. Versículo 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? E Moisés responde então ao povo. Versículos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E o Senhor diz então a Moisés, versículo 15: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E Deus então dá as estratégias para a fuga. Versículo 16: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés então fez como o Senhor lhe ordenara. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo mar em seco. As águas faziam muros à direita e à esquerda. Os egípcios entraram também atrás do povo. Os carros emperram as rodas, os egípcios andam com dificuldade. E Deus dá ordem a Moisés que, ao romper da manhã, estenda as mãos sobre o mar. Versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Moisés fez então como o Senhor lhe ordenara. Versículos 27 e 28. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. E assim o Senhor livrou Israel das mãos dos egípcios. Para nós encerrarmos a leitura do capítulo do dia de hoje, o versículo de número 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios,
E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. E com a leitura desse versículo, nós encerramos o capítulo do dia de hoje. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.